Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler um texto da palavra que está no livro de Daniel 3, verso 30. Daniel 3, verso 30, a palavra do Senhor nos diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. O que este texto está trazendo e está falando é o histórico de pessoas que foram levadas para distantes da sua casa, mas eles optaram não se desviar do caminho do Senhor. E por não se desviarem desde o início da sua jornada ali, pelas decisões pessoais, o Senhor os havia abençoado. E desde o princípio da jornada destes servos de Deus na Babilônia, desde o início da jornada, a decisão deles sempre foi em manter o testemunho como servo fiel. E a palavra conta que quando não havia resposta para nada, Deus usou estes homens para que as respostas viessem, para que os assuntos fossem solucionados. E neste texto que lemos, nós vemos que Deus os fez prosperar. Mas antes desta prosperidade que está descrita aqui, veio a provação. Eles foram testados no início da jornada, depois foram mais uma vez perseguidos, e eles estavam no seu local de trabalho. A palavra conta que o rei fez um decreto e disse assim: olha, todo mundo deve fazer da mesma forma, porque eu decidi assim. E a palavra diz assim que eles não fizeram, porque a decisão, aquela direção, aquela ordem do rei, ela não era de comum acordo com o que a palavra instrui, com o que era o ensino que eles haviam recebido lá na terra de Israel. Apesar de estar em Babilônia, os ensinos que ele tinham eram os ensinos do Senhor, os ensinos do povo de Deus. E quando o rei disse assim: olha, todo mundo deve se curvar diante de uma estátua que eu mesmo construí, eles disseram: nós não vamos nos curvar, não. A palavra diz que os amigos do trabalho, os colegas deles, foram os primeiros a se levantar e dizer: olha, aquela turma ali, aqueles rapazes ali, eles não cumprem a sua ordem, não, rei. E o rei, ele deu uma chance, falou assim: olha, eu vou mandar tocar de novo, vocês se curvam. Eu quero ver quem poderá livrar vocês da minha mão. Nenhum Deus pode fazer isso. E a palavra diz que aqueles servos, eles disseram assim: não nos é necessário, rei, te responder sobre este negócio. O rei se indignou, mandou aquecer uma fornalha de fogo 7 vezes mais, a ponto de que o rei disse assim: amarra eles e lança-os atados, amarrados dentro da fornalha. E o forno estava tão quente que os homens, que eram os mais fortes soldados, morreram só de chegar perto da fornalha. Só de chegar perto da fornalha, eles morreram. Mas a palavra diz assim que quando o rei estava olhando, ele não viu 3 homens amarrados, caídos dentro de uma fornalha. Mas a palavra diz assim: eu vejo 3 homens livres, soltos, passeando dentro da fornalha. E não estão sozinhos. Eu vejo um quarto com eles, um quarto homem, e a semelhança dele é como filho dos deuses. O que é que isso tem de significado para nós? Nós estamos orando este mês pelos nossos colegas de trabalho. E às vezes o nosso local de trabalho é como uma Babilônia da vida. Porque nós, apesar de termos os ensinos de Israel e conhecermos a palavra viva e sabermos o que é a revelação de Deus para nós, às vezes situações se levantam para nos perseguir. E elas se levantam do nosso lado, colega de trabalho nosso, que vê que o nosso comportamento é diferente, que vê que apesar de sermos falhos, imperfeitos, como nós somos, quando se trata da fé, nós somos irrevogáveis. E o que fizeram? Eles perseguiram e olha, não tem jeito. A situação se apertou, a perseguição veio,
mas houve um desafio. Quem é o Deus que poderá livrar? Interessante que Deus não livrou-os da fornalha, mas livrou na fornalha. Você que está vivendo uma prova na sua vida profissional, na sua vida financeira, às vezes dentro da empresa que você trabalha, às vezes você é um chefe, como eles eram aqui, governo, às vezes você é dono do seu próprio negócio, mas olhe para as coisas de Deus e lembre-se, Deus vai te livrar na fornalha. Não foram eles que viram o quarto homem, mas foram aqueles que esperavam a sua perdição, a sua queda, que viram o agir de Deus em favor daqueles servos. O agir de Deus em seu favor será visto, será observado, porque se você se mantiver fiel ao Senhor, como foi uma das sugestões de mensagem desse fim de semana, aquele que pratica a verdade, Deus preserva. Se você praticar a verdade, seguindo a revelação, não se desviando do caminho, você vai ser como estes. E você vai prosperar. Mas olha, nós ainda estamos no mundo, sim, sabemos. Mas o servo de Deus, ele prospera. E o que aconteceu naquele dia foi que o nome do Senhor foi glorificado. E é isso que Deus tem para a sua vida. O nome do Senhor será glorificado na sua causa. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, glorificando por este período de oração. Nós te bendizemos, ó Deus, nós te adoramos pela oportunidade gloriosa e poderosa que temos de adorar a um Deus que nos faz prosperar. Mesmo em meio às perseguições, nada pode segurar o teu servo. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que passa conosco todas as provas. E quando nós saímos dela, a menção única é a menção do perfeito nome do Senhor. O Senhor é o nosso livramento. Nós assim te adoramos. Apresentamos o dia dos teus servos, aqueles que estão indo para uma jornada de trabalho, aqueles que estão vindo, aqueles que estão esperando que uma porta seja aberta. Tudo está diante de ti. Nós assim te bendizemos. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.